Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Michelson Borges. Hoje é dia 24 de fevereiro, estamos no segundo dia da nossa jornada, 10 dias de oração, 10 horas de jejum. O tema de hoje é fidelidade aprovada, uma reflexão muito importante e, coincidentemente ou providencialmente, a leitura de hoje do Reavivados por Sua Palavra, que é outro projeto abençoado da igreja, fala justamente sobre a reconstrução de Jerusalém e a perseguição, a difamação, as calúnias levantadas pelos moradores daquela região que não queriam que os judeus voltassem para a terra deles, para Jerusalém. E então passaram a persegui-los, a caluniá-los, hoje diríamos cancelá-los. Inventaram calúnias, enviaram uma carta para o rei tentando impedir a reconstrução de Jerusalém. O tema de hoje, como eu disse, tem como título Fidelidade Aprovada e traz aqui alguns textos bíblicos muito importantes. Eu vou ler para vocês aqui alguns deles. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Isso está em Apocalipse 2:10. Agora eu vou ler João 15, 18 a 20. Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim, disse Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. E o outro texto aqui também, 2 Timóteo 3,12, diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Portanto, se você quer realmente ser um cristão de verdade, não estranhe que a perseguição venha sobre você. Aqui também temos Mateus 10, 18 e 19, que diz assim: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Então, estejamos prontos. A proposta desses 10 dias é justamente que nós possamos aprofundar nossa comunhão com Deus, e se estivermos vivendo no Espírito, em comunhão com o nosso Deus, na hora em que precisarmos testemunhar do nosso Senhor, da sua palavra, o Espírito Santo colocará em nossa boca as palavras adequadas. Os textos a seguir aqui na nossa apostila são de Ellen White, selecionados, muito bons, e eu começo lendo aqui alguns deles, não vou ler todos. Você deve ter a apostila com você aí, se não tem, também é possível encontrá-la na internet. É só você colocar lá 10 dias de oração 2023. O título da série é O Fim, Preparação para a Vitória. Eu vou ler aqui Ciência do Bom Viver, página 289, que diz: a vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. É bom lembrar que não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui num campo de batalha. Nós estamos aqui em marcha. Portanto, não há trégua, como diz Ellen White. Precisamos continuar marchando. Nosso descanso virá em breve na volta de Jesus. Ao fazer assim, mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta firmeza de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em favor de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si mesmos nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam, por sua justiça, livrar nem filho nem filha. Nós sabemos que a salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo, mas a caminhada cristã envolve um esforço consciente. Esforço no sentido de ler a Bíblia mesmo quando não temos vontade, esforço de orar todos os dias, todo o tempo, mesmo quando não temos vontade, esforço de testemunhar do amor de Deus, da sua verdade, falar de Deus, da Bíblia para as pessoas, mesmo quando talvez não temos vontade. O esforço de manter nossa comunhão com Deus, de estar onde Deus está, de estar onde o povo dele está. Precisamos perseverar.
Temos aqui também um texto de Atos dos Apóstolos, página 366, em que Ellen White diz assim: em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus têm se exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. E ela recorda aqui de José. Você conhece as histórias. Foi caluniado, foi perseguido, foi lançado na prisão por ser um homem virtuoso. Davi, um mensageiro de Deus que foi caçado como um animal. Daniel, que foi lançado na cova dos leões, foi caluniado também na corte. Jeremias, que por ser fiel àquilo que Deus lhe havia pedido, proclamou a verdade, profetizou, foi lançado na prisão também, foi perseguido. Estevão, morto pelo Evangelho. Paulo, encarcerado, açoitado e finalmente foi decapitado. E João, banido para a ilha de Patmos. Todos eles, por causa do testemunho da palavra que deram, falaram de Deus, foram corajosos e fiéis. Há um trecho aqui, é uma citação do Grande Conflito, página 35, que eu achei tremendamente importante para os nossos dias. Diz assim, preste bem atenção: seria bom para a igreja e para o mundo se os princípios que moviam aquelas pessoas, sim, José, Davi, Daniel, Jeremias, Estevão, Paulo, João e tantos outros, se os princípios que moviam essas pessoas inabaláveis revivessem no coração dos que se intitulam povo de Deus. Esse seria o verdadeiro reavivamento, não é? Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas, que são as colunas da fé cristã. Nós vemos hoje pessoas falando, inclusive, contra as doutrinas, como se elas não fossem importantes, como se elas não fossem a expressão da vontade de Deus. Então existe uma indiferença para com doutrinas, que são as colunas da verdade da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, no fim das contas, não são de importância vital. Essa decadência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam, com risco da própria vida, são hoje bem vistos por milhares que dizem ser seguidores de Cristo. Veja só, por estarem indiferentes com relação à verdade revelada na Palavra de Deus, por estarem indiferentes com respeito às doutrinas, que são pilares, colunas da fé cristã, é por isso que teorias, que ideologias, que enganos fatais, que um falso cristianismo, um falso evangelho estão penetrando no meio cristão. Ao desprezar a verdade, as pessoas se tornam frágeis e sujeitas à mentira, aos ventos de doutrinas falsas que sopram por aí, como Paulo já tinha previsto, né? E assim eles dão margem à atuação do inimigo. Heróis da fé no passado expuseram essas mentiras, essas falsas doutrinas, combateram essas falsas doutrinas e, infelizmente, hoje muitas dessas falsas doutrinas, dessas ideologias, dessas teorias falsas estão sendo bem vistas por pessoas que deveriam estar condenando tudo isso. Estejamos atentos, precavidos, firmes na palavra e imitando os cristãos fiéis do passado, que deram a vida pela verdade. Aqui no finalzinho da parte para hoje, né, do tema de hoje, a fidelidade aprovada, nós lemos ainda no Caminho a Cristo, página 82. Jesus é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou. Talvez você esteja pensando, como eu conseguirei vencer nesse mundo que caminha para a destruição e que é tão opositor da verdade? Como poderei vencer? Como poderei ser como aqueles que morreram na fé, que foram corajosos? Será que eu consigo ser como eles? É a promessa final aqui da leitura de hoje. Jesus está do nosso lado. Jesus é aquele que passou por tudo que nós passamos e pode nos ajudar. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, Jesus Cristo, o Filho de Deus, sentia necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Você tem orado para que Deus lhe dê forças, para que Deus torne a sua vida um testemunho vivo da verdade, das doutrinas, da palavra de Deus neste mundo corrompido, nesse mundo em trevas? Precisamos orar mais, precisamos de mais comunhão com Deus, a fim de vencer, a fim de ter nossa fidelidade aprovada. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estes momentos de reflexão que temos tido durante os 10 dias de oração, que possamos perseverar nessa busca, nessa comunhão contigo. Senhor, que
as leituras, as orações, os cultos que estão sendo feitos em toda a América do Sul possam reavivar a tua igreja, especialmente que nós possamos ser como os cristãos fiéis do passado que depuseram a vida em amor, por amor à verdade. Coloque em nós esse mesmo espírito, essa mesma coragem, essa mesma motivação. Sejamos instrumentos de salvação neste mundo corrompido. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã, dia 3, dia 25 de fevereiro, o tema será Palavra Soberana. Não perca, leia os textos, ore a Deus, reflita sobre a mensagem que Ele está trazendo para nós todos nessa série de estudos. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.